Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens aqui na Igreja Presbiteriana de Leme. Canaã, como viveremos após a pandemia? Como viveremos após a pandemia? Eu gostaria de começar esta série e em especial essa primeira mensagem fazendo menção de um fato histórico. Ele aconteceu em 1882. Neste ano, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche publicou o seu livro A Gaia Ciência, no qual aparece a sua famosa frase: Deus está morto. Eu cito um pouquinho aqui do pensamento dele e você pode conferir aí. Deus está morto. Deus permanece morto. E quem o matou fomos nós. Nunca existiu ato mais grandioso, e quem quer que nasça depois de nós passará a fazer parte, mercê deste ato, de uma história superior a toda a história até hoje. Há quem diga que Nietzsche foi o filósofo que matou Deus. Eu diria que dizer isso é uma inverdade. Primeiro, porque a rigor ninguém consegue realmente matar Deus. E segundo, mesmo no sentido filosófico, não foi Nietzsche quem fez isso. O que Nietzsche fez ao escrever essas palavras foi simplesmente colocar no papel aquilo que ele estava vendo na sociedade do seu tempo. Nietzsche escreveu o seu livro no auge do iluminismo, aquele tempo da história em que as pessoas acreditaram que a humanidade havia atingido o seu mais alto grau de maturidade e civilidade. Os iluministas, os filósofos, os pensadores iluministas acreditavam que a era das trevas havia passado. Isto é, a era em que as pessoas precisavam da fé para explicar as pragas, as doenças e os fenômenos da natureza havia ficado para trás. Na época de Nietzsche, não era mais assim. Agora as coisas eram diferentes. Acreditava-se que a partir de 1700 havíamos entrado na era das luzes, a era iluminada pela razão, pelo raciocínio. E a proclamação da República Brasileira aconteceu justamente nesse período. Nietzsche lança o seu livro em 1882 e a proclamação da República acontece em 1889. Não é sem motivo que nós temos essa frase que você pode conferir aí na nossa bandeira: ordem e progresso. Essa frase é uma frase absolutamente iluminista. Ou seja, acreditava-se que nós, como humanidade, havíamos atingido um patamar tal que a partir de agora bastava a gente manter as coisas ordenadas e nós provaríamos um bem-estar sem limites, um bem-estar que nós nunca havíamos provado até então como humanidade. Simplesmente isso: ordem e progresso. De agora em diante nós superamos a infantilidade da era da fé, a infantilidade das superstições. Agora nós somos seres que usam de maneira absolutamente extraordinária o seu potencial racional. Agora nós dominamos o pensamento e através do pensamento nós podemos dominar todas as coisas. Ordem e progresso. Ainda para ilustrar isso, a bandeira do meu querido estado, querido e esquecido estado do Espírito Santo, como você pode conferir, também traz uma frase que é um slogan iluminista, um slogan que aponta para essa confiança no potencial humano. Veja aí: trabalha e confia. Ou seja, nós atingimos um patamar, nós chegamos num momento da história que agora é só fazer direitinho o seu trabalho e confiar que o progresso que você espera, o bem-estar que você espera, virá. Então aqui no Brasil e no Ocidente como um todo, havia um clima de muito otimismo em relação ao futuro da humanidade. O século XX haveria de comprovar isso. O século XX seria o século em que o ser humano atingiria o seu mais alto grau de civilidade e desenvolvimento. Uma vez que o ser humano agora só precisava fazer uso da razão
e não mais da fé para viver. Acreditava-se que seríamos capazes de eliminar as doenças, a fome, as guerras, a pobreza e toda a sorte de maldade que haviam caracterizado e até solapado os estágios anteriores da humanidade, os estágios infantis e adolescentes da humanidade. Agora não seria mais assim. Só que as nossas esperanças fracassaram, porque nós começamos o século XX com uma guerra mundial e esta guerra deixou milhões e milhões de mortes e um rastro de destruição sem precedentes na história da humanidade. Todos se perguntavam ao final da Primeira Guerra Mundial: o que virá depois de tudo isso? Bem, 21 anos depois da primeira, tivemos a Segunda Guerra Mundial. E novamente agora a pergunta: o que virá depois de tudo isso? Porque a Segunda Guerra Mundial conseguiu ser mais desastrosa, conseguiu trazer mais destruição do que a Primeira Guerra Mundial. Em 20 de julho de 1969, o ser humano chegou à Lua pela primeira vez. E com isso, tivemos uma nova onda de otimismo. Agora sim, parece que realmente a gente vai conseguir provar tudo aquilo que era esperado experimentar no século XX. 20 anos depois, em 1989, caiu o Muro de Berlim e com isso parecia então que finalmente a humanidade estava caminhando para um período de ordem e progresso. No entanto, as guerras do Golfo e nos Balcãs jogaram as nossas esperanças por terra. Novamente nos perguntamos: o que virá depois de tudo isso? Começamos o século XXI com a esperança renovada. Novo século, novo milênio, agora sim. Afinal, apesar de ser ou de ter sido o século mais sangrento da história, os avanços da tecnologia e da ciência ocorridos especialmente na segunda metade do século XX eram muito superiores a todo o desenvolvimento alcançado nos últimos 500 anos pela humanidade. Com isso, a gente pensou que a insanidade e a barbárie seriam coisas do passado. Mas estávamos enganados mais uma vez. Os atentados às Torres Gêmeas em Nova York, em setembro de 2001, não deixavam dúvidas. Nem sempre ordem e progresso caminham juntos. Nem sempre é só uma questão de trabalhar e confiar. O avanço do conhecimento, o que é algo muito bem-vindo, levou o ser humano a criar vacinas. Isso foi muito bom, mas também possibilitou a criação da bomba atômica. O avanço do conhecimento, o avanço da ciência foi algo muito bem-vindo, muito maravilhoso para nós como humanidade. Mas também esse mesmo avanço possibilitou que agora os terroristas fizessem ataques usando aviões e jogando-os contra prédios. Então, nós nos perguntamos mais uma vez: o que virá depois de tudo isso? Agora, no final da segunda década do século XXI, nós enfrentamos uma pandemia terrível. Em 8 meses de pandemia, cerca de 20 milhões de pessoas foram contaminadas pelo Covid-19, pelo coronavírus, e adquiriram a Covid-19. Em todo o mundo, 20 milhões de pessoas. Cerca de 720 mil pessoas morreram. O Brasil registrou o seu primeiro caso no dia 26 de fevereiro deste ano. E agora, em agosto, nós registramos a terrível marca de 100 mil pessoas mortas por esta doença. Mais uma vez, nós estamos nos perguntando, como humanidade, o que virá depois de tudo isso?
Eu quero usar essa pergunta que nós temos feito ao longo de nossa história como tema da minha reflexão nessa noite. O que virá depois de tudo isso? Eu sei que você tem se feito essa pergunta. Graças a Deus, a impressão que temos, a sensação que temos é que não só aqui no Brasil, mas no mundo, nós estamos começando a sair do pior momento da pandemia. Nós conseguimos já ver uma luz no fim do túnel. Nós conseguimos ver aí os primeiros indícios de que nós teremos uma vacina já no início do próximo ano. Então a gente está se perguntando: o que virá depois de tudo isso? Então, tomando esta pergunta como meu tema nessa noite, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, ou quem sabe acessar um dispositivo eletrônico, em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 19. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 19. Eu vou fazer essa leitura e gostaria que você acompanhasse atentamente, por favor. O Senhor, o seu Deus, os conduziu à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos seus preceitos e decretos que Ele lhes ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem, e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. Amém. Amém. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Deixe-me situar você aqui no contexto desse texto que eu acabei de ler. Israel havia sido, o povo de Deus, havia sido escravo no Egito por cerca de 430 anos. E nos últimos 40 anos, o povo de Deus peregrinou pelo deserto. Assim como nós, eles tiveram que atravessar o deserto. Assim como nós estamos atravessando esse deserto, por assim dizer, que é essa pandemia mundial, eles tiveram que atravessar o deserto, neste caso, literalmente. E nessa travessia, o povo de Deus enfrentou pragas, doenças, rebeliões, guerras e muitas mortes. Não é difícil imaginar. Eu penso que não é difícil para mim imaginar, e acredito que para você também não, que depois de 40 anos vivendo no deserto e enfrentando tudo isso que eu acabei de mencionar, o povo de Deus estava se perguntando, assim como nós, o que virá depois de tudo isso? No caso deles, Deus havia prometido uma terra abençoada e próspera, ou melhor, uma vida abençoada e próspera na terra de Canaã. O livro de Deuteronômio, e mais precisamente o texto que eu li, descreve a terra de Canaã como sendo uma terra que manava leite e mel. Isto é um jeito de dizer que aquela terra propiciaria ao povo de Deus uma condição de vida totalmente diferente da vida de escravidão que o povo havia experimentado no Egito. Note então que o povo de Deus está prestes a entrar em um novo momento de sua história. E é por isso que eu dei esse título a essa série. Canaã, como viveremos após
a pandemia. O povo de Deus estava prestes a entrar num outro momento de sua história. Ou eles passaram por um momento de deserto, mas agora teriam uma vida boa e maravilhosa na terra de Canaã. Do mesmo jeito que nós que estamos atravessando esse deserto chamada pandemia de Covid-19. Pandemia provocada pelo coronavírus. Nós estamos prestes a entrar num novo momento de nossa história. Então é nesse sentido que eu estou fazendo essa conexão. Israel entrando em Canaã e nós entrando num novo momento de nossa história. Israel entrando em Canaã haveria de provar um momento maravilhoso de sua história. Um momento em que eles haveriam de lembrar daquilo que haviam aprendido no deserto. Da mesma forma que nós estamos entrando num novo momento de nossa história, momento em que nós não devemos jamais esquecer as lições que nós temos aprendido durante esse tempo de pandemia. O povo está prestes a entrar, então, na terra de Canaã. Por isso, a questão colocada por Deus diante dele, agora às vésperas da entrada na terra de Canaã, é a seguinte: como viver numa boa terra em que mana leite e mel e ser bem-sucedido de acordo com os critérios de Deus? Como viver numa boa terra que mana leite e mel e garantir que a próxima geração também tenha o prazer de desfrutar as coisas boas que a terra dá? Como viver numa boa terra que mana leite e mel sem ser infiel, sem se desviar daquela que é a intenção de Deus para a nossa vida? Como garantir que a vida em Canaã não se torne uma nova versão da vida no Egito? Será que o povo de Israel guardaria as lições aprendidas no tempo de deserto? Será que nós guardaremos as lições que estamos aprendendo nesse tempo de pandemia? Para responder a estas perguntas, nós temos que voltar um pouco na história. Moisés foi o líder que esteve à frente do povo quando da sua libertação da escravidão no Egito. Eles caminharam mais ou menos por 1 ano pelo deserto. E depois de cerca de 1 ano, eles chegaram a uma região em que ficava o Monte Sinai. E ali naquele monte, Deus falou pessoalmente com o povo através de Moisés. Deus se revelou de uma maneira extraordinária ao seu povo. E naquele momento, Deus apresentou a ele, ou àquele povo, aquelas que seriam as palavras que orientariam a sua vida naquele novo momento em que eles haveriam de viver. Eu acredito que nesse momento seja interessante observar, você que está familiarizado com a Bíblia sabe disso, mas talvez você que está me acompanhando agora não esteja tão familiarizado com a história bíblica. No livro de Êxodo, e tem esse nome porque Êxodo significa saída, ele descreve a saída do povo do Egito. No capítulo 20, nós temos o registro dos chamados 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, nós temos lá o registro dos 10 mandamentos. E o fato interessante de se notar é que na Bíblia hebraica, aquilo que nós chamamos de 10 mandamentos é chamado de as 10 palavras. Os judeus não se referem a Êxodo 20 como a lista dos 10 mandamentos, mas sim como a lista das 10 palavras. Em Deuteronômio, cujo significado é repetição das leis, é isso que significa Deuteronômio, também não se diz que ali nós temos os 10 mandamentos, mas sim as 10 palavras do Senhor. Israel sempre se refere àquele conjunto de orientações que Deus deu a Moisés, aquelas orientações que foram escritas nas tábuas de pedra, como as 10 palavras que resumiam a lei do Senhor. Não tenham outros deuses além de mim. Não façam para vocês imagem de escultura. Não tomem o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Não lembre-se do dia do descanso e descansem de todas as obras que vocês tiverem feito. Honre seu pai e sua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o seu próximo e não cobiçarás coisa alguma que pertença ao seu próximo. Isto que eu acabei de dizer é um resumo daquelas chamadas, então, 10 palavras. 10 palavras que resumem a lei do Senhor.
E isso é muito interessante, porque nós vivemos em uma cultura que não quer saber de lei. Eu sou a lei. Eu decido o que é melhor para mim. Todo e qualquer limite é tomado ou é tido como legalismo ou imposição, e como tal não deve ser aceito. Esta é justamente a preocupação do Deuteronômio. Esta é a preocupação de Moisés no livro de Deuteronômio, porque esse era o caso de Israel, desde a sua libertação no Egito, passando pelos 40 anos no deserto. Esse povo só se encrencou com Deus. E por quê? Porque a cada dia diziam: eu quero fazer do meu jeito. Mas o que acontece quando o ser humano quer viver em plena liberdade e sempre fazer as coisas do seu jeito? Só dá problema. Esse era o problema de Israel. E esse é o nosso problema. Pense comigo. A Alemanha começou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E a Alemanha é um país cristão. Os Estados Unidos se envolveram na Coreia, depois no Vietnã, depois 2 vezes no Iraque e depois no Afeganistão. E os Estados Unidos são um país cristão. Faz sentido isso para você? Isso faz sentido? Que os cristãos sejam aqueles que um país que se declara cristão, ou cuja população é majoritariamente cristã, sejam aqueles envolvidos nas maiores guerras que foram estabelecidas na história? Por que isso está acontecendo? Por que isso aconteceu? Por que isso tem acontecido? Simplesmente porque a lei de Deus não faz mais parte da agenda do mundo. E o que é pior, a lei de Deus em alguns casos não tem feito parte da agenda das pessoas, das famílias. As 10 palavras foram esquecidas. E são justamente elas, e somente elas, que podem garantir a vida boa na terra boa para Israel e para nós. Muito bem, agora eu quero chamar a sua atenção para um fato que eu considero extremamente importante para entendermos Deuteronômio 6, que eu li agora há pouco. O capítulo 5 de Deuteronômio, do versículo 1 ao versículo 21, é uma repetição das 10 palavras, ou dos 10 mandamentos, como nós estamos acostumados a nos referir a esse resumo da lei de Deus. E tudo que nós temos na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é, por assim dizer, um desenvolvimento dessas 10 palavras. A Bíblia como um todo é um desenvolvimento dessas chamadas 10 palavras ou desses 10 mandamentos. Aquilo que eu chamo e que nós chamamos aqui na IPLM de jeito de viver de Jesus, nada mais é do que um desenvolvimento dessas 10 palavras. O jeito de viver de Jesus é a encarnação como jeito de viver, a encarnação na vida daquilo que a Bíblia chama de 10 mandamentos ou de 10 palavras. Então Deuteronômio 5, de 1 a 21, traz isso que a gente pode dizer que é o coração da Escritura em termos de orientação, instrução da parte de Deus. É uma repetição do que está em Êxodo capítulo 20, do versículo 2 ao versículo 17, conforme você pode conferir aí. E o capítulo 5 está depois do capítulo 4. Aí você pode dizer, óbvio, o capítulo 5 está depois do 4 e antes do 6. Sim, é isso mesmo. Isso seria uma obviedade sem importância alguma se no capítulo 6, do versículo 2 ao 21, o escritor não estivesse repetindo o conteúdo do capítulo 4. Ou seja, o que eu estou tentando te dizer? E agora você pode conferir isso aí na tela para que você acompanhe atentamente o que eu estou tentando te esclarecer nesse momento. Tanto o capítulo 4 quanto o capítulo 6
são advertências e tratam dos perigos da vida em Canaã. E entre o capítulo 4 e o 6 está o capítulo 5 contendo as 10 palavras. Como que é dizer? O próprio arranjo do texto está tentando nos dizer: há perigos em Canaã. Por isso tem advertências antes e advertências depois. Então as 10 palavras estão emolduradas por advertências. Se você quiser viver de acordo com as 10 palavras, prestem atenção naquilo que eu estou dizendo, nessas advertências. Há perigos em Canaã, e vocês só serão bem-sucedidos se entrarem nessa terra levando as 10 palavras com vocês. A vida em Canaã será diferente da vida no deserto. A vida em Canaã, a vida depois da pandemia, será próspera. Porém, há um grande perigo na prosperidade. Qual era e qual continua sendo o grande perigo quando nós saímos do deserto e passamos a experimentar um tempo de paz e prosperidade? Qual era o perigo para Israel de sair de 40 anos de deserto e agora entrar num tempo de prosperidade? Qual é o perigo para nós de sairmos de quase um ano de pandemia e entrarmos depois num tempo de prosperidade, paz, de tranquilidade, em que a vida volte, se não ao normal, pelo menos aquilo que a gente vem a chamar de um novo normal? Qual é o grande perigo? O grande perigo é pensar assim: já que agora não me falta nada, por que eu ainda preciso de Deus? Há muita gente agora aberta para Deus, vulnerável a Deus, à mercê de Deus, pedindo a graça de Deus para que seja poupada desta enfermidade. Ou quem sabe, pedindo: Deus, poupe a vida dos meus entes queridos nesse tempo de pandemia pelo qual nós estamos passando. As pessoas estão abertas para Deus. Deuteronômio 6 é um alerta a todas as pessoas que sempre acharam que Deus era importante em suas vidas e que, servindo a Deus, viram as suas vidas melhorarem. Mas ao mesmo tempo e proporcionalmente viram o seu amor por Deus esfriar. Em suma, Deuteronômio 6 é um pungente alerta para quem sempre serviu a Deus e, quando a vida melhorou, achou que Deus era desnecessário. Ou então, Deuteronômio 6 é um alerta para aquelas pessoas que, quando as coisas ficam ruins, elas se voltam para Deus. Mas depois que passa o problema, elas acham que Deus agora não é mais necessário. E então dizem: Deus, se você não atrapalhar, já está ajudando. Essas pessoas costumam sempre dizer, tanto num caso quanto no outro: não me falta nada agora, então por que eu ainda preciso de Deus? Pense comigo por um instante, deixe-me ilustrar isso aqui para você. Quantos de nós pode dizer que a nossa vida é melhor do que a dos nossos pais? Que nós vivemos, pelo menos em condições muito melhores do que a dos nossos pais? Eu imagino que, se não 100%, praticamente 100% de vocês que estão me assistindo nesse momento podem dizer isso. A minha vida é melhor do que a vida dos meus pais. A vida que eu vivi, a infância que eu vivi foi mais tranquila do que a infância dos meus pais. O conforto a que eu tenho acesso é muito maior do que o conforto a que meus pais tiveram acesso quando eram crianças. Eu me lembro, por exemplo, e talvez você se identifique com isso, que quando eu era criança, a gente tomava refrigerante, tá certo? Que eu vivia numa família de poucos recursos, mas eu já conversei com muitas outras pessoas, mesmo pessoas que tinham um pouco mais de recursos que a minha família, também me relataram a mesma experiência. A gente tomava refrigerante uma vez por ano
No meu caso, a gente tomava refrigerante só no Natal e talvez no Ano Novo. E eu me lembro que às vezes meu pai comprava aquelas garrafinhas pequenas de refrigerante, que hoje a gente chama de KS. Eu me lembro claramente de furar uma garrafa daquela com um prego, sem tirar a tampinha, e ficar tomando ali quase que o dia todo para não acabar, porque depois que acabasse não ia ter mais aquele negócio. Então até mesmo refrigerante, que hoje está presente praticamente quase todos os dias nas nossas mesas, era algo a que os nossos pais e talvez alguns de nós não tínhamos acesso quando éramos crianças. Televisão, me lembro de a gente colocar uma tela que tinha 3 cores, assim, na horizontal, para a gente assistir. Aquilo era para dizer que a televisão era colorida. E olha que quando a televisão chegou na minha casa, eu já tinha mais de 8 anos de idade. Calçado, eu fui para a escola muitas vezes com sandálias de dedo, mas meus colegas também iam com sandálias de dedo, levava os livros para a escola numa sacola de 5 quilos de arroz, muitos dos meus colegas não tinham sequer a sacola para levar. E iam descalço para a escola. E às vezes meu chinelo arrebentava, e isso eu já compartilhei com algumas pessoas, e elas me disseram a mesma coisa. Colocava um preguinho ali assim, e arrumava aquilo, colocava um arame, porque não tinha outro, tinha que ser aquilo ali. A gente não tinha calçado, como os nossos filhos têm hoje. Não tinha essa fartura e essa facilidade que nós temos hoje. Videogame. Puxa vida, na minha cidade inteira só tinha um menino que tinha videogame, então a gente tinha que paparicar ele o tempo todo para uma vez no ano poder ir na casa dele para jogar o videogame. Viagem de férias, bem, isso nem vamos falar. Então a nossa vida melhorou muito se nós compararmos com a vida dos nossos antepassados. Muita gente, quando experimentou uma vida melhor, se esqueceu de Deus. Muita gente que estava muito aberta para Deus, quando estava em um momento de dificuldade, ou num momento de mais escassez, ou num momento em que os recursos eram mais restritos, estavam abertas para Deus. E depois deixaram de estar abertas para Deus quando a vida melhorou. Com medo da pandemia, muita gente está aberta para Deus. Como eu tenho ouvido as pessoas dizerem: Pastor Edson, ore por mim, reza por mim, por favor, peça a Deus por mim, pela minha família. E sempre que eu tenho oportunidade eu faço isso, procuro atender todos que me pedem isso. Muita gente com medo da pandemia está aberta para Deus, mas quando tudo isso passar, talvez muitas pessoas não se lembrarão mais de Deus. E é justamente com relação a isso que Deuteronômio está nos alertando. Deuteronômio está dizendo o seguinte: olha, cuidado, você está no deserto ainda, mas está chegando ao fim o tempo de deserto. Cuidado para que depois, quando as coisas estiverem melhor, você se esqueça que foi eu quem atravessou o deserto com você. Então eu queria que você olhasse aí para o texto, e você pode conferir na tela também. Eu vou reler aqui o capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 12. Olha só o que está registrado. O Senhor, o seu Deus, os conduziu à terra que jurou a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês. Terra com grandes e boas cidades. Vejam bem. Cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que de melhor, coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. E aí veja bem a palavra sábia da parte de Deus para nós. Quando isso acontecer, quando você estiver experimentando um momento melhor do que aquele que você está experimentando agora, quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos e não se lembrarem mais do que foi esse tempo de pandemia, quando vocês estiverem bem e tranquilos novamente, tenham cuidado, diz o Deuteronômio. Não se esqueçam que foi o Senhor que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. O perigo era que o povo de Deus, ao adentrar a terra e conhecer um conforto
que nunca havia conhecido. Ao habitar em casas cheias de tudo que é bom, casas que não haviam enchido, casas que não haviam construído, poços que não haviam aberto, ao desfrutar de vinhas e olivais que não haviam plantado, o perigo era que esse povo se esquecesse do Senhor, que os havia tirado da terra do Egito, da terra da servidão. O perigo era que Israel se esquecesse que enquanto ele estava atravessando o deserto, Deus estava atravessando esse deserto com ele. O perigo era, e o perigo é, que nós nos esqueçamos que o Senhor esteve e está conosco atravessando esse deserto chamado pandemia. Como será a nossa vida após a pandemia? Será que vamos guardar as lições que temos aprendido? Será que vamos permanecer abertos para Deus como temos permanecido? Será que vamos orar a Deus suplicando pela sua companhia como temos feito nesse momento? Havia também em Canaã o perigo de que passassem a viver como os cananeus. É por isso que o versículo 13 vai dizer o seguinte: temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor. Não adotem a religião dos cananeus, não adotem a espiritualidade impessoal dos cananeus, não adotem o jeito de viver dos cananeus, o jeito de agir, o jeito de pensar, o jeito de se relacionar, o jeito de ser família. Não adotem acriticamente o estilo de vida da cultura na qual vocês estarão inseridos. Esse era o alerta de Deuteronômio para o povo de Israel, e este é o alerta da palavra de Deus para nós. Nós não podemos nos amoldar de maneira acrítica à cultura na qual nós estamos vivendo, porque não é a cultura que dita a forma como nós devemos viver. Antes da cultura, por mais que ela seja importante para nós, no nosso processo de formação, nós somos formados pela palavra de Deus. Havia o perigo de o povo de Deus adotar os mesmos valores e o estilo de vida do povo da terra na qual eles estavam. Se isso acontecesse, Israel deixaria de ser o povo de Deus. Confira o versículo 15. Pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, caso vocês se desviem do rumo que as 10 palavras apontam, se acenderá contra vocês, e aí ele os banirá da face da terra. Esse é um jeito de dizer: vocês vão deixar de ser o povo que eu chamei vocês para ser. Vocês vão deixar de experimentar o tipo de vida que eu chamei vocês para experimentar. A identidade de Israel como povo de Deus é definida pela palavra de Deus. A nossa identidade, no seu sentido mais fundamental, como seres humanos e também como povo de Deus, é definida pela palavra de Deus. Eu quero que você confira capítulo 6, versículo 17 e 18. Vejam bem: obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que Ele lhes ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor. Vivam de acordo com as 10 palavras, para que tudo lhes vá bem e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. A identidade do povo de Deus é definida pela palavra de Deus. Qual é o antídoto? Qual é o antídoto para entrar na boa terra e viver a boa terra? Viver a vida boa na boa terra, sem se contaminar, sem se desviar das intenções e dos direcionamentos de Deus. Eles tinham que ouvir
a palavra de Deus. Eles precisavam ser guiados pela palavra de Deus. Baseado então nas orientações que Israel recebe antes de entrar na terra de Canaã, eu quero fazer aqui uma aplicação para nós a partir dessa ideia. A sua identidade, a minha identidade, é definida pela palavra de Deus. Como é que nós viveremos após a pandemia? Se queremos viver uma vida boa, uma vida abençoada, nós precisamos viver baseados na palavra de Deus. Seja no deserto, na escassez, seja em Canaã, na fartura, seja na pandemia, com restrições, seja após a pandemia, com a vida voltando ao seu ritmo natural, nunca você pode se esquecer da sua identidade. Nunca você pode se esquecer do fato de que a sua identidade é definida por aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é o que é por causa da presença ou da ausência da palavra de Deus na sua vida. Você é o que é a partir da forma que as 10 palavras vão assumindo na sua vida. Se essas 10 palavras estão modelando a sua vida e estão se expandindo dentro da sua vida, a sua vida é de um jeito. Mas se você vive como se as 10 palavras não existissem, como se essas 10 palavras não fossem normas ou direcionamentos para a sua vida vai ser muito diferente. Eu posso dizer com absoluta certeza que ela vai ser muito diferente daquilo que Deus a desenhou para ser. Aí talvez você me diz assim: pastor, então eu entendi, o importante então é que a gente leia a Bíblia, não é? Eu vou dizer para você que sim e que não. Sim, porque realmente é muito importante lermos a Bíblia, porque se nós não lermos a Bíblia, como é que nós vamos saber aquilo que a Bíblia diz ou propõe para nós em termos de orientação? Mas não, porque não basta simplesmente ler a Bíblia, você precisa ouvir Deus. Deuteronômio capítulo 6, se você olhar para o versículo 3, você tem aí, no versículo 3 e versículos até o versículo 8, você tem aquilo que Israel chama de Shema, que é uma oração muito importante que o povo de Deus fazia. E esta oração começa com esse verbo, ouça. Deuteronômio 6:3. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Não basta ler a Bíblia, nós precisamos aprender a ouvir Deus. Muita gente lê a Bíblia, mas não ouve Deus. E para ouvir Deus, nós precisamos ser capazes de transformar olhos em ouvidos. E essa é uma expressão do pastor Eugene Peterson, em quem eu me inspiro e de quem eu recebo muita orientação. Em um de seus livros, ele que já é falecido, ele registrou o seguinte, o livro se chama O Pastor Segundo o Coração de Deus. Ele fala algo extraordinário que eu quero ler aqui para vocês. Ele diz assim: ouvir e ler não são a mesma coisa, envolvem sentidos diferentes. Ao ouvir, usamos nossos ouvidos, na leitura, os olhos. Ouvimos o som de uma voz, lemos a marca em um papel. Essas diferenças são significativas e têm consequências profundas. Ouvir é um ato interpessoal que envolve 2 ou mais pessoas em razoável proximidade. A leitura envolve 2 ou mais pessoas com um livro escrito por alguém que pode estar a muitos quilômetros de distância ou morto há séculos, ou ambas as coisas. O ouvinte precisa estar atento ao falante e estar mais ou menos à mercê dele. Com o leitor a situação é bem diferente, já que é o livro que está à mercê dele e pode ser levado de um lugar para outro, aberto ou fechado, de acordo com a sua vontade, lido ou não. No momento em que leio o livro, ou melhor, no momento em que leio o livro, não sabe se estou prestando atenção ou não. Quando ouço, a outra pessoa sabe muito bem se estou ou não atento a ela. Ao ouvir, outros iniciaram o processo. Na leitura, eu começo. Ao ler,
eu abro o livro e presto atenção às palavras. Por isso, posso fazê-lo sozinho. Mas não ouvir sozinho. Ouvindo, o falante está no controle. Na leitura, quem controla é o leitor. Lindas palavras, não é mesmo? Para ouvir Deus, há que se transformar olhos em ouvidos. E uma vez que os nossos ouvidos estão atentos ao que Deus diz, as palavras que ouvimos, que são vivas e eficazes, começam a moldar aquilo que somos e não apenas os nossos comportamentos. As palavras da cultura, repito, as palavras da cultura de consumo, ou quem sabe, da religião legalista, geram uma identidade em nós. Ou seja, por causa das coisas que você consome, você pode achar que é uma pessoa melhor do que as outras. Por causa das roupas que você usa, por causa dos restaurantes que você frequenta, por causa do carro que você comprou, você pode achar que é uma pessoa melhor do que as outras. Ou então por causa do seu comportamento correto, por causa da sua família bem ajustada, por causa da vida irrepreensível que você viveu na presença de Deus, você pode achar também que você é melhor do que os outros, que a sua família é melhor do que os outros, que você tem inclusive prerrogativas para chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, você não tem o direito de me tratar como você está me tratando, eu mereço ser tratado com mais deferência por você, Deus. Afinal de contas, olha o meu histórico, olha o meu pedigree religioso. Acontece que essa identidade formada a partir da cultura ou da religião não é uma identidade verdadeira. Quem vive assim está vivendo como se fosse um impostor de si mesmo. Quando tentava Jesus no deserto, o diabo lhe disse: manda que estas pedras se transformem em pão. Aí Jesus respondeu, citando Deuteronômio 8:3. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus está nos ensinando aqui através de Jesus que a sua palavra não só modela, forma a nossa identidade, a sua palavra também nos transmite a vida, transmite e sustenta a nossa vida. Deixe-me ilustrar isso para você. Deus colocou a energia, ou grande parte da energia e dos nutrientes que o nosso corpo precisa, nos alimentos, para que tal energia dos alimentos possa ser absorvida pelo nosso organismo, precisa haver um processo de ingestão e digestão. Deus, da mesma forma, tem toda a vida, todo o sentido e todo o poder e toda a graça de que nós necessitamos para vivermos a nossa vida de maneira boa e abençoada. E assim como Ele armazenou a energia que nós precisamos nos alimentos, Ele colocou parte de quem Ele é nas suas palavras. Ou seja, quando nós ouvimos as palavras de Deus, aos poucos nós vamos absorvendo o ser de Deus em nós. Aquilo que Deus é passa a formar aquilo que nós somos. Assim como você, sob muitos aspectos, se torna aquilo que você come, quando você ouve a palavra de Deus, você vai se tornando aquilo que você ouve, porque Deus se entrega a nós nas palavras que Ele fala. Do mesmo jeito que você entrega uma parte de quem você é à sua esposa, quando você diz, eu amo você, e isso é uma coisa sincera, você está entregando uma parte de quem você é a sua esposa, na forma de palavras, e aquilo passa a viver dentro dela, ou seja, uma parte de quem você é, passa a viver dentro da sua esposa e vice-versa. Num sentido muito mais profundo e muito mais abrangente, acontece o mesmo em relação a Deus. Ele se entrega a nós através das suas palavras. A palavra de Deus é o ser de Deus sendo compartilhado conosco, porque o nosso Deus é palavra.
E nós nos apropriamos do ser de Deus pelos ouvidos que ouvem e não meramente pelos olhos que leem. Não basta ler a Bíblia, ainda que isso seja muito importante. Até porque tem muita gente que lê a Bíblia e se torna uma pessoa pior por causa de ler a Bíblia, porque lê de maneira equivocada. Lê para se auto-justificar, lê para se comparar com os outros e julgar os outros a partir daquilo que acha que está fazendo de acordo com a Bíblia. Então não basta ler a Bíblia. É preciso ler de maneira correta. É por isso que Jesus, instruindo um perito da lei lá no Novo Testamento, em Lucas 10, versículo 26, Jesus perguntou para ele: o que está escrito na lei? E arremata: como você a lê? É preciso saber o que está escrito. Sim, é preciso ler, mas é preciso saber como ler, como você lê. Não adianta ler com os olhos abertos e os ouvidos fechados. Então é nesse sentido que a palavra de Deus forma a nossa identidade e o nosso caráter. É nesse sentido que nós somos alimentados pela palavra de Deus. Ou seja, é nesse sentido que o homem vive da palavra de Deus. Porque ao ouvirmos a palavra, nós estamos recebendo o ser de Deus compartilhado conosco na forma de palavra. Não meramente palavra escrita, mas palavra viva. Você precisa ler a Bíblia de tal forma que, ao lê-la, as histórias, as experiências sobre amor, justiça, fidelidade, bondade, obediência e perseverança vão se tornando a sua história e a sua experiência. Em suma, precisamos ler a palavra escrita de forma que a palavra viva, que é Jesus, vá sendo formada em nós ao longo do processo. Esse é o único jeito de viver de uma maneira feliz, abençoada e tranquila depois que a pandemia passar. Que Deus nos abençoe para que assim seja. Amém.